Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo. Grande Washington, meu parceiro. Ju, muito bem-vinda. Jane, seja muito bem-vindo hoje nessa live incrível que a gente vai ter com o Dr. Rodolfo, um cara que transcende a medicina. Eu sou fã desse cara já faz algum tempo. Dr. Rodolfo chegou, o grande ilustríssimo que hoje vai entregar um conteúdo que vai mudar a tua vida. Só quem vive algumas situações, acho que não tem quem não tenha vivido alguma coisa, tanto é que o grande mestre Jesus Cristo falou: atire a primeira pedra quem não tiver um pecado. Então sempre a gente vai ter alguma coisa para perdoar ou para se perdoar. Então, quando você entender que isso é libertador e descobrir que o inimigo que você estava aprendendo era si mesmo nessa história, você vai mudar a tua vida. Bom dia, Dé, bom dia, Célia, bom dia, Nísia, bom dia, Deia, bom dia todo mundo que está aqui. Felipe, seja muito bem-vindo nessa live que vai mudar a tua vida. E eu falo para você, mesmo que você acha que você não tem alguma coisa, pode ser que esse perdão ainda esteja aí incrustado dentro de você, sendo necessário se soltar. E hoje essa live vai transcender. Eu te peço a gentileza. Cafezinho já deve estar a posto. Papel e caneta. Hoje é dia de aula. 7 passos para fazer você se libertar e aprender a como perdoar, tá? Então, Doctor, meu parceiro, você que está aí, já se organiza, já manda aqui ó, a participação ao vivo, porque hoje vai ser de arrepiar. Bom dia, Paula, bom dia, Cláudia, bom dia, Márcia, bom dia, Li, todo mundo aí que tá chegando, ó, e aproveita, faça uma gentileza, porque essa live é de utilidade pública. Aviãozinho, vai abrir aqui, manda para umas 5, 6 pessoas, vamos fazer chegar ao máximo de pessoas possíveis. E coraçãozinho na tela, hein? Coraçãozinho na tela, esquenta aí, mandando coração na tela e vamos fazer essa live chegar nas pessoas que precisam. Eu não me importo nunca com quantidade, eu me importo sempre com a qualidade. E se você está aqui hoje, é porque você tem que escutar bastante desse conteúdo que tá lindo do meu professor doutor Rodolfo. E aí, bom dia, Soledade Ferraz. Essa mulher tem o sobrenome do Rodolfo. Será que ela é o quê? É a progenitora desse cara incrível aí, sensacional. Seja muito bem-vindo. Do nosso parceiro, nosso grande professor de hoje já está aqui, ó. 7 passos. Fala, Do... Gustavão. Bom dia, meu Aê, irmão. Bom dia, meu pessoal. parceiro, que honra E imensa estar aí? novamente compartilhando essa tela aqui com você, contando os dias para te conhecer pessoalmente, porque a gente sabe que os nossos campos eletromagnéticos estão interligados, porém, quando ele está mais próximo, aí a ação do coração ninguém segura, né? Não vejo a hora de te Maravilha, dar meu um abraço irmão. pessoalmente. Seja muito Prazer bem-vindo enorme. mais uma vez aqui nesse clube das 6h33, um acordar cedo para um despertar para a vida. E, cara, uma honra imensa poder estar com um cardiologista, cara. Eu adoro, adoro. Porque eu não sei se eu comentei para você, mas eu sou um médico frustrado. E uma das formas é, de administrar e fazer com que eu me sentisse melhor foi quando eu fui ser propagandista, trabalhei muito com médico e cardiologista pra caramba. Eu trabalhei 15 anos na linha cardiovascular, né? E aí onde começou a me gerar um desconforto, porque eu falei, quanto mais doente tinha, mais dinheiro eu ganhava, né? Então eu falei, tava meio desproporcional o negócio. E minha vida foi conduzida para fazer hoje o que eu faço com maestria e humildade, e você é um presente que entrou na minha vida, eu te agradeço. Ó, só te falo o Mas eu. seguinte, Vamos lá. professor, ó, as 7 passos do perdão. Tá aqui meu bloquinho, minha caneta. A aula é tua, velhão. Deita e rola. Maravilha, maravilha. E dando continuidade àquela aula inicial do perdão, antes eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar falando com a sua audiência, com as pessoas também, os meus seguidores, e falar sobre esse assunto. É um assunto, como você bem disse, é um assunto de utilidade pública, porque o ato de perdoar é uma ferramenta que todos precisam, mas poucos sabem usar.
sabem fazer uso. É uma questão de sobrevivência. E é impressionante como as pessoas, Gustavo, elas não têm acesso a essa ferramenta, a esse manual de instrução. Eu sempre falo, não adianta eu ter uma máquina muito potente na minha casa se eu não sei nem ligar. Não adianta eu Perfeito. ouvir sobre o perdão, mas eu não sei aplicar. Porque perdoar, pessoal, não é sentir, é agir, é decidir. A palavra decisão significa o seguinte: é ruptura, é gerar uma cisão, uma divisão. É igual uma faca com um corte a laser. Não volta mais. E quando eu entendo que o perdoar é uma cisão, é uma decisão, aquele homem velho, formado por feridas, por dores, ele não será mais o mesmo. E a gente É fica regenerado, restaurado. regenerado. Ele É exatamente do barro velho fazer um vaso novo. E todos os dias nós somos chamados para na ser mão do vasos oleiro. novos com todas as dores que a gente já passou. Por isso que as pessoas chegam no consultório e falam, mas eu não preciso perdoar ou eu não vou perdoar. Eu simplesmente falo, olha, é uma decisão sua. Nem Deus obriga os filhos a fazer isso. Quem sou eu, Rodolfo, como médico, a te obrigar? O meu papel é mostrar que existe um outro lado, uma outra margem do rio que você vai poder viver uma vida boa, agradável e perfeita. Não quer dizer que você vai esquecer aquilo que aconteceu, mas você vai encarar isso de uma forma mais leve, sem dor, sem sofrimento. Que o que mata o ser humano não é simplesmente as porradas que eles levaram no passado, mas persistir todos os dias, mentalmente e emocionalmente, levando essas porradas. Um abuso, por exemplo, ele pode durar questão de minutos. Mas para uma pessoa que foi abusada e não deu um basta nisso, ela todos os dias ela está sendo abusada, porque a dor emocional, a dor na alma, o sofrimento na alma é muito maior do que uma dor física. E o Olha, que papel chega a do me perdão, arrepiar, Doctor. Chega a me arrepiar isso que você falou. Porque cada dia que eu venho buscando um pouquinho do entendimento que eu nada sei, isso que é a grande também, gostosura da vida, é que a gente vai se expandindo e uma live como essa com certeza toca meu coração. As pessoas precisavam ter essa palavra que você está compartilhando. As pessoas precisam ter um entendimento e colocar em prática. Eu falo para as pessoas, é como se nós fôssemos o personal trainer, e se nós treinarmos, quem vai ficar bom é a gente, não é você. Então tem movimentos que precisam ser feitos, mostrados, orientados, mas o movimento precisa ser executado por você que precisa ter o perdão. é E verdade. aí é libertador, porque a mente, o corpo, ele é um programinha tão maravilhoso e ao mesmo tempo sinistro. É uma bênção e é uma maldição. Só que ele é maldição por quê? Para aquelas pessoas que não sabem fazer uso dessa máquina. Quando Paulo disse lá na Bíblia, em Coríntios, 2 Coríntios 6, ele fala o seguinte: eis agora o dia da tua salvação. Quando ele quer dizer isso, ele fala, não é, tipo assim, existem os atos simbólicos que são muito marcantes quando você aceita Cristo, quando você é batizado, beleza, mas tipo assim, é agora. Porque você pode ser batizado, você pode aceitar Cristo, você pode fazer o que você quiser. Só que se agora você ainda está preso com as máculas e aquelas dores que faz o teu corpo retratar novamente, porque se não existe negócio, porque dói. Exato. E é isso que eu quero que você comece a falar também como um especialista na fisiologia. Por que que a gente replica aquela situação que não existe mais? E Isso. mesmo essa situação pode ter acontecido ontem ou pode ter acontecido há 20 anos atrás, mas o meu corpo retrata o sofrimento agora. E é Agora, isso que as pessoas precisam entender agora. E agora eu tenho que tomar a decisão. Você acabou sim, de falar, eu tenho que romper com isso. E é verdade. isso que tanto o meu treinamento da reprogramação comportamental positiva eu falo. Por que que nós vivenciamos 10 semanas, Doctor? Porque a pessoa entende,
Tipo assim, eu acho que é diferente. Ela compreende, mas não entende. Aí depois ela acaba entendendo, mas não aplica. Aí ela começa a aplicar, porque são processos para criar neuroplasticidade Maturação. no A cara. maturação. Exato. Então a gente às vezes fala a mesma coisa, aí a pessoa acha que está falando coisa diferente. E aí até chegar aqui, Verdade. agora entendi. Agora, é por isso que o agora salva. E eu espero de coração que as pessoas que estão aqui e que vão assistir gravado depois, porque isso é sim um exercício e uma ferramenta de utilidade pública. Porque quanto mais gente liberta, quanto mais gente entendendo as ferramentas do perdão, mais a sociedade vai ficar melhor, famílias vão ser regeneradas, tá? Gustavo, isso é É, impressionante. Eu falo que o é, perdão, aprendendo essa jornada, como você bem disse, eu ainda estou engatinhando no perdão. somos Todos os dois, dias tá? eu tenho que criar uma musculatura. Como você bem disse, o perdoar é como se fosse uma musculação. Quanto mais eu exerço, quanto mais eu executo, mais forte eu fico. É Mas esse é diário. o princípio da maestria. Tudo que você fizer com repetição e constância fica bom. Excelência. E só que eu quero deixar bem claro para as pessoas, seja de uma maneira consciente ou inconsciente, você também ficou muito bom na dificuldade de perdoar, porque você já faz isso há tempos. Você repete, você reclama todo dia, você fala mal todo dia, você ficou bom nisso. A Sim. grande maioria tende ao negativo. A E aí a mente gente fica bom ela tem um nisso. trofismo mais, né? Ela já tem uma filia pelo que é ruim, pelo que é negativo, pelo que é tóxico. Então é muito mais fácil entrar A gente fica coisas, bom nisso, né? sugestões negativas do que positivas na mente, né? Isso já Por é isso que um tem que fazer processo o natural. exercício. Por isso que um Exato. exercício, essa live é mais uma das várias que a gente vai fazer. Ainda você se Vamos, vira, doctor. Se organiza aí que a gente tem que fazer um discipulado com essa galera para vamos lá. começar as fichas caírem. Mas, Vai ser doctor, na me base conta assim, né? então. Ou aprende, vai aprendendo a porrada. Se não importa, mas que vai, vai. Seja no Vai. forceps, é o que a gente fala, aquela grande brincadeira, né? Ou é pela dor ou pelo amor. Então, tipo assim, É mas isso. aqui vai com muito amor e insistência e persistência, vai ser isso. Aqui é Isso. isso. Show de bola. Vamos Doctor, lá. tá contigo, eu vou fazer caso, o pessoal que tá aqui chegando, pode fazer perguntas, eu vou intermediar. Faça uma gentileza, manda, mesmo que as pessoas possivelmente não estejam acordadas no momento desse, mas elas vão receber uma notificação, mesmo que seja depois que foi a live acontecendo. Então, faça o seguinte: pega esse aviãozinho que tem ali, um triangulinho que está aqui, faça uma gentileza, porque o bem compartilhado ele é multiplicado e volta para você. Então, faça esse bem, manda para a galera e mais uma vez, presta atenção. Eu tenho, às vezes, um francês que eu tenho que segurar, tá? Para eu não falar uma palavra diferente, eu vou falar o seguinte: eu não ligo para a quantidade de pessoas. Eu ligo para a qualidade. Mas tem alguns assuntos que quanto mais pessoas acessarem, melhor vai ser. Então ajuda a gente nesse propósito. Manda Verdade. lá para a galera. Tá? E E ó, coraçãozinho na tela, bombando, e participe. Faça perguntas, tira dúvida, não tenha medo, não tenha vergonha, a vergonha te mata. A vergonha que te prende aí nesse casulo que você se encontra. Então, vamos participar. maravilha. Doctor, a palavra Vamos está lá, contigo. pessoal. E eu falo sempre, Gustavo, da mesma forma que a gente tirou esse tempo para estar passando, distribuindo sementes para as pessoas que estão assistindo, por que que você não pode realmente pegar e enviar isso para outras pessoas? A gente acha que nós precisamos fazer grandes mudanças para ter grandes transformações no mundo, mas um simples clicar, um simples compartilhar, você pode estar sendo um canal de transformação de vidas. E o intuito nosso é esse, não é numérico, não é nada disso, é vidas. E quanto mais vidas forem impactadas, quanto mais vidas forem atingidas e transformadas, a nossa missão, o nosso propósito já está valendo. E é interessante, pessoal, para quem não teve a oportunidade em assistir a primeira live que nós fizemos, ela ficou gravada no feed do Gustavo aí. Chega, assistam, vale muito a pena. Mas para perdoar, é necessário, primeiro, eu ter a clareza que o perdão, ele começa de modo racional, eu vou ter que racionalizar
através de uma decisão. É fácil fazer isso? De forma alguma. Por isso que naquela live nós trouxemos os 3 P's do perdão. O Gustavo falou muito bem no início dessa live que perdoar significa o auto-perdão, perdoar a si mesmo, pedir perdão e perdoar. Se eu não tiver essa sequência, nós não conseguimos executar o perdão. É a partir do E momento aí, que eu... ó, só me lembra aqui, Doctor, desculpa te interromper, mas é legal para deixar registrado. Eu vou deixar o link também da outra live para as pessoas se complementarem, porque foi lindo quando ele falou de você perdoar quem prejudicou, é o mais óbvio, tá? Perdoar quem poderia ter feito algo bom para você e não fez, por exemplo, pai, mãe, avó que batia, que não sei o quê, que achava que tinha que amava daquele jeito. Então, o que poderia. E o terceiro P é aqueles que partiram e você não teve uma relação e fica mal resolvido ainda com essa situação. Então, esses 3 P's eu não vou falar mais. E nem o Doctor vai falar, eu não autorizo. Brincadeira, autorizo sim, mas eu quero que você faça o exercício, porque né, tudo que vem de mão beijada para você, você não valoriza. Então vai lá buscar essa live, assista e depois você assista novamente 10 vezes se for necessário essa live que esse cara está fazendo aqui agora, hoje. Tá? É de utilidade pública, como a gente já falou. O mundo vai ficar bem melhor com pessoas mais leves e que saibam lidar com essa questão que é o perdão. Tá? Sim. Dr. Marcos Maravilha. Pontes está aí, ó, Grande nosso abraço, parceiro. Marcão. Outro monstro aqui, inclusive a gente tinha que fazer. Sabe o que eu vou fazer? É o seguinte, eu vou fazer uma proposta para você, Dr. Marcos Pontes, e eu vou ser o realizado. Aí eu vou falar que é o meu ego, tá? Mas com humildade. Eu e 3 médicos. Então eu vou falar Show. os médicos e o monstro, tá? Porque o monstro é o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Eu vou falar para você, eu sou o Mr. Hyde. Aí eu vou falar, tá, Dr. Marcos, eu, você, Dr. John e Rodolfão numa live aqui, pode colocar Fechado. 4. Que tal? Vamos fazer aí, a gente monta um Bora tema e vamos marcar. arregaçar. Então fechou, Combinado. vou fazer essa arquitetura aí. Tá bom? Vai ser um Doctor, a palavra prazer. está contigo. Eu só quis resgatar os 3 P que era Maravilha, importante maravilha. e deixar claro que as pessoas precisam lá Perfeito. resgatar essa live. A partir do momento que eu tenho, então, pessoal, a clareza dos 3 P's do perdão, é necessário você chegar, porque perdoar não preciso de palco, eu não preciso de palanque, eu não preciso de plateia. Eu preciso de ação, eu preciso de decisão. E quando eu pego os 3 P's do perdão, aquilo que a gente tinha falado na live anterior, é pegar na sua casa um papel e uma caneta e colocar pessoas que eu preciso liberar o perdão. Isso está incluindo já você também. Por muitas vezes você pode ter feito coisas que não foram ruins, que feriram outras pessoas, ou deixou de fazer o bem para você mesmo. Você se inclui nisso também. Então, quando eu coloco o nome de cada pessoa, Gustavo, que eu lembro, a gente tem que entender muito bem, porque existem feridas na nossa vida que a gente não vai ter a lembrança, a recordação. Isso está guardado no subconsciente. Muitas vezes passamos traumas na barriga da mãe, que nesse caso, a terapia é uma ferramenta poderosíssima que vai trazer isso à tona. Quando eu me refiro a esse processo do perdoar de modo racional e levando para o emocional também, eu tenho a clareza daquilo que eu fiz ou daquilo que fizeram comigo. Por exemplo, eu fui traído, então eu sei que eu fui traído. Agora, eu sei que a minha mãe não desejou minha gravidez? Não. A terapia, ela Mas funciona muito bem. existe um Sim, desconforto dentro da gente que indica algo que a gente não exato. percebe, porém a gente vê isso, é uma dica que a gente passa para as pessoas, perceber padrões, perceber de repente linha de pensamento ou repetindo tipos de comportamentos que geram resultados que você não gosta. Ali existe algo a ser perdoado que está no nível do subconsciente. E uma coisa, você é um hipnólogo, um hipnoterapeuta, assim como eu também, e tem uma ferramenta que é sensacional, é a cadeira do perdão, né? Que tipo assim, você joga. Essa Sim. ferramenta, ela
ela chega a me arrepiar. Eu adoro fazer Muito isso, poderoso. tá? Quem quiser saber mais, pergunte pro Doctor depois para fora ou para mim, para a gente se ajudar e a poder exercitar essa ferramenta aí. Porque o que você está falando é fato. Às vezes a gente não percebe, a gente não sabe. O que, que será que eu tenho aqui dentro de mim? Por isso que a conversa, o caminho que você tem que ir é para dentro de você. E aí lá dentro você vai achar feridas que às vezes ainda você achava que não estavam abertas e não tem problema de se deparar com elas. É isso que você tem que entender. Não são demônios que Né? são incontroláveis. Pelo contrário, um inimigo identificado ele é muito mais fácil de ser batido. Sem Não faz dúvida. sentido, Doctor? Total, total. E quando você faz isso de modo racional, você levando os três P's e colocando o nome de cada pessoa que fez algum mal, deixou de fazer o bem, partiu da sua vida, ela representa uma dor, uma ferida. E é necessário começar pela maior dor, pela maior ferida, a ferida que está me matando, que está me paralisando. Então, o primeiro R do perdão é o quê? É reconhecer. Reconhecer que é necessário perdoar. Perdoar não numa esfera só, pessoal, espiritual, como a gente falou anteriormente, mas numa esfera emocional, numa esfera física. Porque já é comprovado. As dores que eu carrego na alma, as feridas que eu carrego na alma, elas impactam diretamente no físico. Muda Opa! completamente a minha fisiologia, muda completamente a harmonia, o equilíbrio que o ser humano ele foi projetado. Então, Doctor, te contei. quando eu reconheço que é necessário e não fácil, tá? Que é necessário perdoar, que é necessário dar essa cisão, esse é o primeiro R, é o reconhecer. É trazer Eu essa vou falar para clareza. você. Olha como é importante isso. E olha como a gente vai resgatar. Eu vou fazer intervenções pontuais, tá, Doctor? Por gentileza, me perdoa aí sempre. Vamos ver. Às vezes as pessoas acham que eu interrompo, mas são coisas que a gente não pode perder para não passar Sim. batida. Eu comentei para você que eu tenho formação em Psyche, né? Que é uma chave que acessa o subconsciente. Ela é muito. Chega ali no mesmo oceano da hipnose, mas ela tem técnicas diferentes. Eu não sei se eu contei lá na outra live, mas vale a pena porque tem outra audiência aqui, que o que você acabou de falar, conexão com o corpo, e eu não sabia. E eu não fazia ideia de uma coisa. Eu me casei muito jovem, casei com 21 anos, meu primeiro casamento, e me separei com 31. Aham. Aí, o que aconteceu? Eu vivi 10 anos casado, mas meu casamento, teoricamente, ele já tinha tido um insucesso desde... E eu sempre quis restaurar aquela coisa toda, Sim. porque o que Deus uniu, o homem não separa. Vamos ver. Entendeu? Então, tipo assim, aquela crença que me corroía. Mas chegou nos 31, eu já estava outro homem, outra coisa, outra situação. Eu falei, não, 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 ninguém me segura. Nem Deus me segura nessa brincadeira Sim. aqui. Eu falar, eu vou. Tipo assim, não dá, eu não nasci para ser infeliz, né? Ou uma situação, tentei de tudo, não deu certo. Eu falei, tchau, acabou o casamento. Sim. Anos se passaram, anos, 15 anos. Aí eu estou lá na minha formação de Psyche, a mulher me fala, cara, eu tinha uma dor na lombar, tenho ainda, mas muito mais suave. Quando você falou que o corpo se manifesta, eu Totalmente. tinha hérnia de disco. Eu achava porque eu sou faixa preta de jiu-jitsu, pelo tipo de esporte, mas também por que que eu quis ser forte? Por que que eu quis aguentar a porrada? O que que eu carregava nas minhas costas de peso? Lá no estado inconsciente, eu tô falando, tá? E aí ela chega, ela começa a fazer, e ela vai investigando, vai investigando, vai investigando, daí ela fala assim, ah, ela tem uma frase no Psyche, que são técnicas que a gente usa, né? Ela fala assim, daí tinha três pontinhos, Gustavo, me perdoo por ter abandonado três pontinhos. Eu falei, Sim. abandonado? Eu falei, que porra é essa? E teoricamente o ato que eu fiz decidir separar, eu abandonei a estrutura familiar, eu abandonei minha ex-esposa, não abandonei meus filhos, mas aquela situação toda é um abandono. E eu Sim. não me perdoava. E eu achava que era um cara bem resolvido, Doctor. E aí, quando a gente chegou, bateu naquele negócio, e aí eu, Gustavo, me perdoo por ter abandonado a Adriana, que era minha ex-esposa, cara, meu corpo amoleceu, uff, porque eu Verdade. não tinha, não, O peso. daí acabou, não, mas tipo assim, o amolecer é porque a gente usa uma parte de sinestesia, o músculo duro ele está afirmando, e o músculo mole
Ele fala como se fosse não. Eu não me perdoava. Sim. Aí a gente fez uma técnica, ajustou isso e falou assim: agora eu, Gustavo, me perdoo por ter abandonado a Adriana, pum, me perdoava. Uma Que técnica que a gente pode usar dentro do perdão. Quando eu fiz fantástico. isso, a minha qualidade de vida mudou. Eu nunca tinha dormido nos últimos 15 anos sem um Tandrilax, sem uma Novalgina de uma grama, sem não sei o quê. Aquele dia, eu achei até estranho dormir, porque parecia que eu tinha uma companheira, né, que era a minha dor. E eu sempre tinha que Uhum. achar uma posição, tal, tal, tal. Velho, leve. E isso já faz algum tempo que eu fiz essa terapia. Eu eventualmente sinto ainda uma dor nas costas, que eu preciso ver o que, que é que está ali conectado a esse peso, Verdade. mas parece que fez assim, ó, uf, é poderoso, pessoal. Total. Mas como eu ia me livrar disso, que eu nem sabia, 15 anos que eu achava que eu estava bem resolvido. Não tem como. Então mas os sinais estão aí. Então, É isso que eu quero deixar claro. todos os Então, o dias, reconhecer, ele o está intimamente reconhecer ligado com é o esse primeiro físico. passo. É o primeiro passo. É a Sensacional. decisão que Se eu eu não vou reconhecer, como é que eu tomar. faço? É. E quando você Perfeito. reconhece, o segundo passo, o segundo R, é você recolher. Rodolfo, Hum, recolher, o que que é isso? o que que é isso? Independente, pessoal, de religião, a Bíblia fala em Mateus 6 que quando fores orar, vá para o seu quarto, feche a porta Exato. do seu quarto, esteja no secreto. Ali eu te vejo no secreto e recompensarei publicamente. Guardem bem esse texto. Tem toda relação com o perdão. Mas ninguém fala, Rodolfo, onde está escrito? Entendam, pessoal, que é o seguinte, que o ato de perdoar não é um ato público, não exige palco, palanque, plateia. É um ato de reconhecer e recolher, estar em profunda intimidade com aquilo que você acredita, com Deus, com seu eu interior. Porque é uma decisão que ela vem do racional, mas ela vai precisar agora do emocional. E quando eu recolho no secreto, e eu fico realmente colocando todas as minhas fraquezas, as dores, aquilo que eu senti, é nesse momento que Deus, que eu creio, ele vai me fortalecer. E quando eu recolho, eu estou mostrando a minha vulnerabilidade como ser humano, a minha fraqueza em determinado momento ter apresentado raiva, ódio, amargura, rancor. E simplesmente ao recolher e depois que executar o processo completo do perdão, eu vou ser recompensado publicamente. Aquilo que muitas vezes eu manifestava no físico vai deixar de existir. Isso é uma recompensa pública que ninguém percebe. Então, pessoal, não é necessário estar de frente a frente com a pessoa. Não é necessário estar próximo. Eu vi que perguntaram, mas tem que estar perto? De forma alguma. Não é aquilo que a pessoa fez com você, mas é aquilo que você está carregando por anos na vida. Então, o ato de recolher é você mostrar naquele momento de mansidão, de pequenez, que você vai ser um verdadeiro guerreiro em dar um basta. E a E recompensa uma pública. coisa, pode continuar, Pode continua que eu falar, já pode vou dar falar. um. Fica à vontade. Na verdade, o ato de recolher, dentro de todo esse universo, dentro do pouquinho que eu venho também analisando, dentro desses anos que tem, o ato de recolher, quando deu esse comando em Mateus 6 ali, mais ou menos naquela parte, ele fala o seguinte: recolher para o lugar, não é só você estar no lugar, o recolher é para dentro de você. Isso, É a dentro de você. tua relação com o teu subconsciente, é Isso. você conversando com o teu superconsciente, porque tudo está dentro da gente, né? Por isso que Mateus 6,33, que logo depois disso daí vem a hora da gente falar Isso. aqui da nossa live, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que está dentro da gente. Então, Sim. quando esse reino está harmônico e a gente entende isso, então eu me recolho. Eu posso ser uma pessoa que eu preciso perdoar alguém, mas eu também preciso me perdoar. Pode ser que eu tenha ferido, Exato. tá? E aí, quando a Exato. gente se recolhe, faz essas análises, e uma coisa que estão falando aqui, perdoar, tá? Seja alguém ou a si mesmo, não quer dizer fazer restaurar a amizade. São duas coisas distintas.
Porque, por exemplo, se o Dr. Rodolfo aqui, a gente teve uma situação, puta, então eu perdoo o Rodolfo. Mas aí, se eu quiser me aproximar dele, pode ser que aí ele não queira se aproximar de mim, e é um livre-arbítrio dele. Mas eu não Ah, tenho o peso mais, aquele desconforto. É meu, perdoar é um ato meu. meu. Restaurar a amizade é de nós dois. Aí o nós dois implica a vontade do outro. Total. Então eu não vou Você ter, não falou. tem como fazer isso. Faz sentido Sim. isso, Doc? Total. As pessoas acham que o ato de perdoar é sinônimo de reconciliar. Não, não tem nada a ver. Perdoar é simplesmente zerar uma dívida. Não significa que eu tenho que dar mais crédito para aquela pessoa que me ofendeu. São coisas completamente diferentes. Porque as pessoas olham muito isso, né, Gustavo? Não, eu vou perdoar, então eu vou ter que ser o melhor amigo, eu vou ter que conviver, eu vou ter que ligar, vou ter. Não, quem falou isso? Isso não tem nada a ver. O perdoar é simplesmente eu vou, a partir de hoje, parar de carregar essas pessoas que eu E estou tanto é carregando que nas vem lá costas no. todos os dias. E ponto Tanto é final. que o perdoar é uma coisa que você pode fazer até para pessoas que não estão mais presentes nesse plano. Então não tem Exatamente, é nada a isso que a gente ver fala da no livro, conexão. isso. Exato. Não. Então, quando eu me recolho, é necessário você perceber que o ato de recolher no secreto, eu posso estar em qualquer local que eu tenha uma conexão com o divino e comigo mesmo. Eu posso estar dentro do meu quarto, eu faço isso dentro do carro, cara. Eu posso estar Aqui no carro, agora. eu posso estar numa praia deserta, eu posso estar num pico, na montanha, não interessa o local. É o momento de você se recolher no seu eu e ter uma conexão direta com o divino. Então, o segundo R é o recolher. Quem está querendo mais R, eu acho que a gente pode parar por aqui. O que você acha, Né? Gustavo? Eu vou falar para você, aqui já tá. Se as pessoas fizessem esses dois, já tá de bom tamanho, mas manda que tem mais, pô, você prometeu sete, então vamos lá, caramba. A partir do momento, então, que eu reconheço, que eu me recolho, eu vou reforçar. Boa. Rodolfo, reforçar é. O reforçar, que é um sinônimo de fortalecer, fortificar, tonificar, é simplesmente eu deixar de, neste momento, realizar o perdão só com os meus braços, mas permitir ele nos fortalecer, Agindo. nos fortalecer. Porque até o ato de perdoar, quando eu permito Deus agir com armas celestiais, por isso que na Bíblia em Efésios fala: sedes firmes e fortes. Perdoar, pessoal, é uma batalha, é um combate, é um confronto. É diferente de afrontar, querer mal, não. É confrontar aquilo que está me matando todos os dias. Então, quando eu simplesmente me fortaleço, pedindo o quê? Quando for para o seu quarto, o que, que eu recomendo sempre? Feche os seus olhos. Porque o fechar os olhos é o momento que você vai ter simplesmente para ouvir aquilo que vai sair da sua boca mesmo. E neste momento, com os olhos fechados, eu falo com os pacientes que o reforçar significa o seguinte: fecha as duas mãos. Rodolfo, fechar as duas mãos por quê? A mente, pessoal, o simples fato de imposição de mãos, se você encontra com uma pessoa, ela já vai trazer o sinônimo de quê? Está bravo, vai para uma batalha. Essa pessoa vai agir ou reagir. Eu É uma poderia começar informação. Eu poderia começar essa live aqui com esse gesto. Todos iriam pensar 100%, o Dr. Rodolfo está bravo, ele vai para uma batalha. Mas eu poderia estar agradecendo a Deus, eu poderia estar comemorando um gol do meu time. Mas Vibrando. a mente ela interpreta dessa forma. Então, no meu quarto, no secreto, no meu carro, com os olhos fechados, com as mãos, os punhos cerrados, eu já estou me preparando para uma batalha que vai começar. E essa batalha se chama perdoar. Eu já estou preparando já a minha mente. Então A batalha espiritual. já deixou de ser só um ato racional em reconhecer. Ele já vai começar a ser um ato agora emocional. Porque ao Boa. reforçar, neste momento, Gustavo,
para aquelas pessoas que creem em Deus, a gente respeita qualquer pessoa. Nós somos imagem e semelhança. Eu não sou igual a ninguém. Mas para aquelas pessoas, por isso que eu sempre pergunto, né? Eu faço uma anamnese espiritual no consultório, pergunto: você crê em Deus? Você é cristão? Você crê em algo que está acima de você? Creio. Eu sempre falo com os pacientes: então, neste momento, com os olhos fechados, com os punhos cerrados, pede o Espírito Santo, pede ele para capacitar com as armas celestiais, aquilo que homem nenhum consegue dar. E neste momento, quando o paciente está com os olhos fechados, com as mãos fechadas, os punhos cerrados, é necessário o quarto R, pessoal. É necessário relembrar, recordar. O relembrar, o recordar, significa o seguinte: daquela lista de pessoas que eu coloquei, quem eu preciso perdoar por ter feito mal, deixado de fazer o bem, ou por E ter não esquece de se incluir nessa lista. Isso. Não se O esquece. auto-perdão, eu vou dar uma outra dica. Que nesse Pode. caso, vocês podem abrir um parênteses, o seguinte: quando eu preciso me auto-perdoar, eu não preciso estar simplesmente com os olhos fechados, imaginando a minha pessoa. Não. Encara o espelho. Vai lá, fala pro espelho. Isso. Por quê? Porque as pessoas que se sentem culpadas, que carregam culpa, autoflagelação, elas têm vergonha. Eu já vi isso inúmeras vezes no consultório. Elas não conseguem encarar a própria imagem. É duro. É como se fosse uma O condenação. acusador tá ali, ó. Um dedo apontado todos os dias. Culpado, 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 vai pagar, merece sofrer. E ela perde essa capacidade, esse desejo de se autocontemplar no espelho. Então, o auto-perdão só muda o seguinte: que eu posso estar no secreto e eu olho para a minha própria imagem. Eu vou encarar, a batalha Eu vai me ser desafio. isso. Vai ser o Gustavo com o Gustavo. O Gustavo hoje que está tendo esse entendimento com o Gustavo há 10 anos que cometeu uma coisa que não foi boa. E isso é o auto-perdoar também. E quando eu faço isso, ao reforçar, eu vou trazer a lembrança. Eu vou relembrar mentalmente daquilo que foi feito comigo. De um abuso, de uma traição, de um abandono, de algo que eu carrego e simplesmente falo: eu prefiro esquecer, deixa para lá, o tempo cura. São mentirinhas que a gente quer acreditar todos os dias, simplesmente para não realmente encarar a dor, o sofrimento, fugir dessa luta. Eu falo sempre, Gustavo, que Deus, ele nos acompanha em todas as batalhas da vida. Mas ele chega para nós na escada que leva ao ringue. Ele fala: vai, eu estou te esperando aqui, agora é com você. Tem coisas E que quantas somente a gente pode fazer, pessoas... não tem? Nem ele pode fazer pela gente. Não. E quantas pessoas acham que Deus, que aquilo que crê, vai lutar por ela e não vai. O verdadeiro milagre, a verdadeira transformação que entre elas o perdão pode gerar, depende da minha porrada, do meu Da tua agir, do meu atitude. confrontar, da atitude Dessa que tua eu... atitude. Tá bem claro. Se a gente olhar o nosso grande. Para mim, né? Eu vou falar por mim. O grande mestre que me estimula chama-se Jesus Cristo, tá? E eu sou um cara que, como faixa preta de jiu-jitsu, eu tenho várias linhas de jiu-jitsu, eu respeito outros mestres também. Eu não vou desconsiderar outros mestres. Tem gente que às vezes fala é Cristo só, mas tem um monte de gente que ensina um monte de coisa, tá? E inclusive antes dele vieram pessoas aí importantes que deixaram um legado interessante. Então a gente deve aprender a respeitar. Respeitar. E aí, o que eu vou falar para você? Cristo, ele tipo assim, dá uma olhada nas passagens. Vamos analisar com carinho. A mulher que tocou a veste dele e rompeu o fluxo. Foi uma Exato. atitude dela. Foi uma Total. atitude. Aí o próprio, aquele deficiente Sim, o motor, que ele tinha o cadeira tal, ele falou, levanta e anda. Não está Exato. escrito que A Cristo foi lá dar a tua mão para fé te ele. salvou. A tua fé. Isso.
A tua fé, mas a fé ela está implicada com o ato, que é a Sim, atitude, que é uma postura, que é um atitude. movimento. Nele não Exatamente. tem como entrar dentro de você. Não, não E aí tem. a gente pega, relembra lá em Apocalipse 3, né? Ele fala o seguinte: eis que bata a porta. Se quiser, deixa eu entrar. Mais um ato que eu tenho que agir. Então, isso que você está falando é sensacional. Ó, chega a me arrepiar. Presta atenção. Não, Me exato. arrepia. Isso Não é muito tem poderoso. jeito. Você tem que fazer. Tem que Não fazer. adianta, tem até uma parte, existe um movimento. Mas Isso. até essa parte, essa porta que tem que ser aberta, esse entrar no ringue, esse ato, é só você, velho. Não, Bom, esquece. não Ninguém pode existe. fazer por você. É uma coisa que tem que ser individual. O que nós estamos sendo na live de hoje? Facilitadores. Assim como na Perfeito, sempre. Bíblia, aqueles homens que pegaram esse cadeirante, passaram em cima do pelo telhado, eles foram Trouxeram ele facilitadores. até ali. Eles foram Ajudou, ajudou. facilitadores, exatamente. Então, nós temos o papel de ser facilitadores, mas o agir, o decidir, o caminhar é de O cada um de levantar e vocês. andar foi do cara. Exato. É isso aí. É isso, Então, deixar é bem claro. necessário Vamos lá. trazer. Reconheci, só para lembrar, hein? Reconheci, recolhi, me reforcei, vou relembrar. E Quarto, relembrar, beleza. vamos lá. E como que eu vou relembrar? Vamos dar um exemplo de uma mulher que ela foi, de um filho que foi abandonado pelo um pai. Ele tem essa lembrança da dor, do sofrimento que ele passou, dos anos difíceis que ele viveu, sem a presença, sem a referência, sem o arqueiro, aquele que lança a flecha que somos nós. Nesse momento, essa pessoa tem registrado tudo aqui. Esse livro, pessoal, ele foi escrito. Não foi escrito da forma que Deus planejou, mas como as pessoas aprenderam, por vivências, experiências com outras pessoas. Muitas vezes esse pai, eu já tendo pessoas aqui que simplesmente falaram, doutor, hoje eu perdoei o meu pai. Ele tinha abandonado a nossa família. Mas quando eu percebi que ele não teve nem pai nem mãe, o que ele poderia me dar? Quando eu olho essa visão, quando eu mudo a minha visão, eu falo, o perdoar é mudar essa visão. A visão do homem para a visão de Cristo. Por isso que perdoar é preciso espelhar e refletir Deus através do olhar. Ninguém está falando que a atitude O deste... acróstico do perdoar. Isso, é o acróstico, isso mesmo. Ninguém está falando que a atitude que esse pai teve foi boa, mas foi aquilo que ele sabia que ele tinha em mãos naquele momento. Mas isso não significa que está tudo bem. Isso. Nas palestras eu... Preciso espelhar, Exatamente. refletir Deus Deus através do através do olhar. olhar. Isso é Então muito eu poderoso. sou um bom discípulo, viu, Doctor? Fica tranquilo. Muito bom. E uma coisa interessante, que quando eu olho para essa situação, isso não significa que eu não ainda guarde ressentimentos, que eu ainda não guarde mágoa, sentimentos tóxicos. Não é o fato de ter essa clareza agora em falar, não, ele fez aquilo que ele sabia, ele fez aquilo que ele podia, ou então eu aceitei Deus, está tudo bem. Não está tudo bem, está tudo péssimo, foi tudo horrível. O que aquela pessoa fez, gerou na sua vida, não foi bom. Existe uma diferença muito grande, porque as pessoas simplesmente falam, não, agora Deus vai curar. Ele cura, mas esse caminhar, como nós falamos ontem, falamos na live anterior e hoje, sou eu. Eu tenho que colocar para fora as dores, os pesos, os lixos que eu ainda carrego. Que aquela criança a vida inteira, comparando os amiguinhos com o pai, ele não teve aquilo. Ele não teve um pai para dar um Aquilo não se abraço. apaga, a não ser que eu tenha Exato, não amnésia. apaga. Mas aquilo não Não se apaga. apaga. Mas a dor que aquilo causava em mim, ela Isso. não vai ser mais latente neste momento presente. Exatamente. Isso aí. O relembrar é exatamente isso. A partir do momento que eu fecho os meus olhos, fechei as minhas mãos, eu vou simplesmente fazendo o quê? Trazendo essas lembranças. É uma postura de preciso reler todas as páginas deste livro. Um livro que não foi bom até hoje, mas eu preciso
ler essas páginas desde o Mas que início. não me causa mais mal neste momento. Hoje não Eu vai me causar revejo, mais mal. só Hoje que não vai. não sofro mais. E Exato. aí você pode, nesse ato aqui, eu não sei se eu estou errado, você falou assim, relembrar e recordar o que eu devo perdoar e declarar. Eu prefiro esquecer essa dor e eu me liberto dela. Assim, Calma que tá declarar chegando. mesmo. Alguma. Ah, Tá bom, então eu tô vindo. sentindo, tá vendo? Eu tô sensível, hein, Doctor? Fala sério, eu tô confio. Boa. É porque eu percebi, eu não sei porquê, eu anotei aqui, E cara, que eu não sei de é onde veio. nesse momento. Show, Então, show. quando eu vou relembrar, é relembrar o quê? Algo que eu fiz ou que fizeram. Isso está tudo aqui, vai voltar flashes, vai voltar um filme. E ao relembrar é necessário reagir. Reagir significa o Quinto quê? passo. Eu vou simplesmente começar a colocar para fora como se aquilo tivesse acontecendo hoje. Porque a gente parte de um princípio, pessoal, que a mente ela não sabe diferenciar passado, presente e futuro. Por isso que quando uma pessoa tem um ressentimento, ela está sentindo algo que aconteceu há 10, 20, Novamente. 30, 40 anos, e nesse momento ela fica furiosa, brava, irritada, por uma coisa que não é real, por uma coisa que já aconteceu. O reagir é trazer a emoção daquilo que aconteceu anos anteriores para o dia de hoje. E é simplesmente nesse momento, Gustavo, que eu sempre falo com os pacientes. Lembrou? Lembrou. Agora reage. Não adianta subir no ringue e ficar parado, abobado, que você vai levar um... Eu tenho que reagir. Reagir o quê? Neste momento, eu colocar para fora, em voz alta, com os olhos fechados, eu preciso escutar isso. Pai, quanta dor, quanto sofrimento, Pai. A sua partida, a sua falta gerou na minha vida. Não podia ter sido assim, Pai. Por muitas vezes eu esperava você chegar. E isso, pessoal, é uma questão emocional e também tem uma conexão com o divino, espiritual, porque vai falar coisas que estão dentro de você e você não vai fazer ideia. Não podia ter sido assim, quanta dor, quanto sofrimento. E as pessoas têm que entender, Gustavo, que isso não é desejar mal, isso não é desonrar. Desonrar é simplesmente eu querer que o meu pai ele fosse diferente. Honrar pai e mãe não significa que eu estou concordando com tudo que eles fizeram, mas significa que eu aceito eles do jeito que eles são, da forma que eles aprenderam, com as qualidades e com os defeitos. E as pessoas muitas vezes falam: não, mas eu não posso, eu vou desonrar. Você não vai desonrar. E neste momento que você reage, eu falo que a Bíblia é tão maravilhosa que Jesus mostrou essa maneira que a gente precisa perdoar, fazendo o quê? Reagindo. Quando ele viu na casa do pai dele as pessoas vendendo coisas, fazendo como se Quebrou fosse tudo. um covil de ladrões, o que ele fez? Pegou o cinto, fez de chicote, chicoteou, quebrou, chutou, expulsou aquelas pessoas. Reagiu. Ele reagiu, mas ele não pecou. Por isso que em Efésios 4:26 fala: irai-vos, mas não pequeis, e não põe o sol diante de vossa ira. Porque as pessoas acham, Gustavo, não, a ira é do mal. Não, eu vou canalizar tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu estou guardando e colocando para fora, como uma verdadeira explosão. Um vulcão em erupção, ele faz isso porque a natureza é sábia. A pressão que está dentro dele, os gases, as Precisa explosões ser que vão lá, explanada. ele tem que arrumar uma maneira de bum. E o ser humano, todos os dias, está implodindo. Explodindo E um para detalhe dentro. sobre uma coisa que é importante as pessoas entenderem, que é justamente esse rancor que cresce dentro da gente, porque ele fala em Efésios, ele fala lá no quadro 26, irai-vos e não pequeis. E não se ponha o sol com a vossa ira. É rápido. Tá? Tipo assim, acabou. Eu nem vou dormir com aquela mácula. Eu não vou dormir. Isso. Eu já tenho que ir visitar meu subconsciente na hora do meu sono, Exato. liberto daquela merda. Ah, Desculpa meu francês, tá, Doctor? É só isso. É isso pra não mesmo. deixar ficar, porque o que acaba prejudicando a tua vida é que Total. você teve no teu dia 90% do teu dia lindo.
Aí você teve 10% do teu dia que foi aquela merda ali que te desconforta. Só que você não tem a gestão de fazer a solução, a deixar claro aquela situação e revisitar os outros 90% que foi bonito. E aí você dorme bem. Mas só que você vem acumulando anos e anos e anos remoendo aquela coisa. E o Sem teu dúvida. corpo, como o doutor disse, pleno, que ele não sabe o Total. que é passado, presente e futuro, e ele se manifesta agora. E Agora. uma das coisas que eu acho bacana que você estava falando, que eu falo, vale a pena observar, e eu vou falar para você o seguinte: eu gosto de meter o terror de vez em quando, tá, Doc? Porque é o seguinte, esse ato que você está sendo, é um ato até egoísta de você não perdoar. É um ato Total. maligno, maligno e que Sim. sobrecai a você as intensidades desse ato maligno. Eu vou falar com todas as Sim. letras, porque eu tenho consequência. Aí se eu tô aqui dirigindo no trânsito e eu lembro do cara que abusou de mim sexualmente, alguma coisa assim, há 30 anos atrás. Aquele ato já foi, sei lá, já se restaurou, regenerou, não tem nada fisicamente que me desabone. Mas tem algo que me acusa aqui dentro. E eu fico puto com aquele cara. E eu realmente eu reajo. Né? Então, tipo assim, mas eu quero matar aquele cara. Só que se eu não tiver discernimento, eu vou trazer toda essa frequência vibracional, todo o meu estímulo no corpo aqui e agora. Aí um cara no trânsito me fecha, eu já esqueci que o cara estava fazendo, eu vou lá e mato aquele cara no trânsito. Exato. Olha que doideira, É porque isso. se você não se livrar, vai começar a ter intensificações de coisas ruins na tua vida e você nem Exato. sabe que está intimamente ligado com esse ato que você deveria decidir, que foi o fato que a gente começou Exato. falando aqui. Faz sentido isso, Doc, ou Total, não? total. Porque se a gente não tiver discernimento disso, a gente vai ver que está existindo consequências de atos que não tem nada a ver com aquilo, mas que estão sendo condicionados por causa daquilo. Sim, você vai sempre condicionando. E é interessante, né? Quando você pega a própria raiva mesmo, fisiologicamente ela dura 90 segundos, 1 minuto e meio. É uma coisa muito rápida. Mas exatamente é nesse momento que acontecem os crimes passionais, os homicídios, porque a pessoa ela perdeu, ela fica com uma cegueira e ela foca naquilo e pronto, age por impulso. Isso é muito Exatamente. poderoso. Eu lembro que você falou uma É. coisa que foi muito interessante. Um tempo atrás, eu estava para fazer uma live sobre espiritualidade à noite. E durante o almoço, eu estava com meu carro parado, e chego uma pancada na traseira. Bum! Aí eu saí do meu carro, o rapaz olhou assim, moço, pelo amor de Deus, me desculpa, desculpa, foi sem querer. Aí eu cheguei, vem cá, ó, cuidado que você fez, atenção para dirigir. Aí eu cheguei, encostei a mão nele assim, meu amigo, vai em paz, você está perdoado, está tudo certo. Eu falo o seguinte, que as pessoas muitas vezes podem achar, mas Rodolfo, você sempre foi assim? De forma nenhuma. Se fosse em outros tempos, eu estava comprando briga com esse cara, eu não ia sair desse local, como aconteceu já outras vezes. Neste momento eu percebi, eu falei, eu tive a decisão em querer levar esse homem que bateu na traseira do meu carro, um arranhão tão idiota, inexpressivo, o dia inteiro, a vida inteira, ou eu simplesmente falei, morreu aqui, você não me deve mais nada. E a coisa mais louca que aconteceu depois que eu virei a esquina, eu comecei a rir, cara. Você fala, cara, isso é muito louco. Porque ele não me deve. Eu não permiti que ele ficasse dentro de mim o dia Carregando. inteiro, Você não vou carregando ele. atrapalhando, tirando totalmente a paz que estava dentro de mim. E exatamente num dia que eu estava me preparando para fazer uma live que poderia ajudar muitas pessoas. Isso é o vigiar e orar. Naquele momento, se eu não tivesse vigiando, peraí, opa, isso é uma isca, eu não vou cair. Eu não vou cair. Vai em paz, Isso, meu na amigo. verdade, foi uma bela de uma oportunidade É, de você desenvolver ainda mais essa sua competência. Foi um exato. treino, foi um treino, Foi um foi, porra, olha treino. que benção. Foi um Essa treino, é, cara. Nesse momento eu adorei. falei, eu estou melhorando, eu estou crescendo como ser humano. Porque se fosse em outras É, épocas, eu ia ficar lá, ia estragar meu dia, ia impactar no meu dia por uma coisa que eu decidi em fazer. Tá perdoado, segue, segue adiante. sensacional, E é sensacional. maravilhoso você ver isso, né? Então, a partir do momento que eu vou reagir, e o reagir é uma coisa muito interessante, que é, eu vou irar, mas não pecar. Porque tem muitas pessoas que nessa hora elas falam o seguinte, pai,
Eu queria que você sofresse toda a dor que eu sofri. Eu queria que, por exemplo, você estivesse vivo. Eu quero que você morra. Esquece. Você, neste momento, está bebendo mais ainda um pouco do veneno que você está Do consumindo próprio por veneno. aqui. Não faz sentido. Isso não é o perdoar. E as pessoas acham, não, nesse momento eu vou falar tudo, eu vou desejar mal. Não. A vingança, em Romanos 12:19, fala, não nos pertence. É dele. O nosso intuito é simplesmente o quê? Agir e fazer aquilo que ele nos ensinou. É o Eu vou 70 falar para vezes você, você usou 7, é uma diário. palavra, você usou uma palavra, eu vou falar o seguinte. Vamos deixar bem claro aqui pra galera. O tema de hoje é perdão, beleza? E se você precisa perdoar alguém, então a maior vingança que você vai ter dessa pessoa é perdoá-la, caramba. Então você quer se vingar, perdoa. Puta, você vai ver que delícia que é essa vingança. É Faz muito sentido, bom. Doctor? É muito bom. E você percebe que essa vingança, nesse momento, dentro de você, você vai produzir hormônios que vão gerar bem-estar. Vai produzir serotonina, vai produzir Quer se dopamina. vingar, É perdoa. Tá aí. maravilhoso. É maravilhoso. Então, eu Perfeito. poderia simplesmente ir para o lado de ficar com o coração acelerado, adrenalina, noradrenalina, cortisol e ficar estressado. Não, tá tudo certo. Porque a gente chega num patamar, Gustavo, quando a gente vai exercendo isso com frequência, a gente vai chegar no estágio que a gente não precisa perdoar ninguém. Porque ninguém mais vai ter a capacidade em fazer mal para mim. Eu não tenho que te perdoar porque você não me Acabou. Você não... magoou, você Tá não me tudo feriu. certo. Pronto. Não É tem a que te perdoar, blindagem. caramba. Não vai me interferir Perfeito. mais. Tá tudo certo. Isso é um patamar realmente de treinamento, de evolução, de conexão espiritual que a gente vai fazendo isso ao longo do tempo. Não é de um dia para o outro. Exercício, é Não é de um dia para exercício. o Você outro. não Não é chega do na dia. faixa preta de um dia para o outro, né? Não tem Não, jeito, é um de jeito processo, nenhum. processo. De jeito É nenhum. isso que as pessoas têm que entender. Então, E isso que você está falando, do mesmo jeito que serve as duas coisas, ó, eu vou deixar uma dica pro pessoal. E ainda mais no mundo, num universo que o ego é sustentado, às vezes por curtida, por comentários, né? Então, às vezes, que nem tipo assim, uma coisa, você vai chegar no nível faixa preta desses daí, é quando você acontecer alguma coisa e você não precisar perdoar, porque você não foi ferido, então, ah, não, o Gustavo me perdoa pelo que eu disse. Claro, não me tá tudo machucou, não me certo. machucou, não tem que perdoar. Assim também como você não irá valorizar quando te elogiarem. É a Exato. mesma coisa, entendeu? Ah, o cara, nossa, que live maravilhosa, doutor, você é uma benção. Ok, filho, eu sou instrumento aqui sendo É isso. usado. Então, não, quando você tiver este bom senso entre as mágoas ou entre os elogios, entre as críticas e o elogio, e você se manter ponderado, aí você começou a acessar níveis de faixa preta interessante. Por isso que é um treino, não tem jeito. Tem hora que o cara me criticava, eu dava aquele frio na barriga, aí não sei o que, não é porque eu tô meio fraquinho. Ou o cara elogiava, eu, nossa, eu sou foda. Tô bom Aí, mesmo. pum, eu tô fraquinho do mesmo jeito. Então, a Verdade. gente precisa ter fica, a hashtag fica a dica para essa observação. Quando você começar a ter mais bom senso, elogiou, ok, criticou, ok, e você continua naquela tua caminhadinha, que é essa evolutiva, de fazer o bem para você, para os outros e para as circunstâncias, aí você começou a ter uma musculatura mais apropriada. Sem Doctor, dúvida. falamos de 5R, Vamos relembrar? vamos relembrar. Então Primeiro tá aí, ó, R, você vai no flow. reconhecer. Segundo R, recolher. Terceiro R, reforçar. Quarto R, relembrar. Quinto R, reagir. 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 É nesse momento que eu vou colocar para fora tudo o que aquela pessoa, ou então tudo o que eu fiz na minha vida. Assim, olhando no espelho ou com os olhos fechados, imaginando, pessoal, isso é muito importante. O reagir, neste momento, eu imagino que a gente pega fundamentos da hipnoterapia, que na minha frente existe uma cadeira. E nessa cadeira senta essa pessoa que causou mal na sua vida, que te abandonou e que partiu. A pessoa não tem a capacidade de levantar, de fazer mal para você, nada. Isso é mentalmente. Imagine essa figura da pessoa. Mas, Rodolfo, uma pessoa que me causou um abuso estava encapuzado. Não tem problema. Imagine a pessoa como você acha que ela Encapuzado ali. seria e tá tudo certo, tá tudo bem, não tem certo ou errado aí.
Mas ao imaginar essa pessoa, começa a colocar para fora. Deixa vir todas as emoções, ampliar, amplificar todas essas emoções e esses sentimentos tóxicos que você está guardando ainda. Esse é o reagir. E ao falar tudo isso, assim como Jesus teve esse ato de quebrar, de expulsar, não peques. É nessa hora que eu devo romper. Romper como? Falando verdadeiramente alto. Pai, eu te perdoo verdadeiramente. Isso é uma decisão, pessoal. Hoje eu me liberto de toda dor, de todo sofrimento, de todo abandono, de toda falta de amor, de toda falta de carinho, de toda agressão física ou emocional que você me causou. Esse é o romper. Eu estou rompendo nesse momento essa cadeia, essa corrente, essa aliança do maligno que eu estava até hoje presa. É o romper. Eu vou relembrar, É o sexto eu R? vou reagir. O sexto é o romper, eu estou rompendo. E neste momento, eu te perdoo. Ou então, eu, Rodolfo, eu me perdoo por todos os atos, por todas as transgressões que eu cometi na minha vida, por todo o mal que eu fui capaz de cometer na vida do Gustavo. Eu me perdoo. Hoje eu me liberto. Eu rasgo esse cheque, eu anulo essa dívida. Eu estou pronto para viver a vida boa, agradável e perfeita. Aqui eu sempre falo, meu amigo, que não existem palavras decoradas. Existem palavras que vão sair Sentidas. do seu interior. Do seu Boa. interior irão fluir rios de águas vivas e não esgotos mais. Neste momento, deixa o seu coração, deixa sentir o falar que está dentro de você, ó, travado há muito tempo, há muito tempo. Aí você vai falar, nossa, Deus permitiu isso? Deus já queria há muito tempo. Ele já estava na escadinha do ringue esperando você voltar e falar, você é um vencedor. Você é um vencedor. E quando você já era mais do que vencedor e não sabia. Já estava preparado isso para você. Já estava preparado. E ao romper, meu amigo, eu falo que depois que eu vou romper, eu renasço. O 7R, o sétimo R é o último. É Cara, simplesmente voltar à origem daquilo que o Pai nos chamou para ser. A imagem e semelhança dele. Entendendo que a dor ela pode ter sido enorme. Mas nada se compara à dor física que um homem que viveu há 2022 anos sentiu na cruz. E naquele momento ele não reclamou, ele não queixou de nada. Ele simplesmente, como diz em Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. As pessoas muitas vezes podem achar, não, mas ele sabia. Eu falo hoje para vocês, não sabia. Ele cometeu um ato que muitas vezes pode ter sido cometido nele. Ele estava replicando aquilo que ele aprendeu. Ele pode ter cometido um abuso e muitas vezes pode ter sido abusado antes. Ele cometeu uma traição e muitas vezes ele viu o pai traindo a mãe todos os dias. Ele abandonou uma família e realmente não teve um pai, uma mãe. O que ele aprendeu? O que ele carregou? Se eu nasço numa família que o meu pai e minha mãe são surdos, não falam nada e mudos, essa criança ela foi programada para falar e ouvir. Mas se ela não tem contato com mais ninguém, ela não vai falar e não vai ouvir. Porque ela não foi estimulada, ela não recebeu o que é bom. Se você recebe o que é ruim, você tem uma escolha sim. Mas a partir do momento que você tem ligação com pessoas capazes de libertar isso em você. Mas se você não se relaciona, não anda em unidade com outras pessoas, como que você vai mudar? É impossível, é impossível. E ao romper, meu amigo, o renascer significa o seguinte: puxa o ar bem forte e dá o grito, o maior grito da sua vida. Eu estou livre, eu me liberto. É necessário decorar? Não, vocês vão perceber que essa sequência depois, ela vai acontecer de forma natural. A partir do momento que eu vou fazendo, todas as vezes com pessoas que de uma certa forma, elas não foram capazes de dar o melhor,
eu vou percebendo o seguinte: esses 7 R's do perdão nada mais se resume ao quê? O meu agir, o meu conectar, o meu sentir e o meu decidir. Que é um processo individual. 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 Não Individual. tem jeito. Você tem hoje, agora, 7 elementos poderosos que foram trazidos por essa bênção, que está sendo somente um instrumento também do divino aqui. A gente tem essa humildade de reconhecer. Nós somos interessados, e aí, por interessados, a gente busca, e a gente buscando, a gente decodifica, e decodificando, a gente facilita a tua vida. Tá? Esse é o nosso papel aqui, tanto eu como o Dr. Rodolfo, outras pessoas que vivem essa jornada, se dedicam, e a gente, com todo carinho, a gente acaba se beneficiando, óbvio, porque se a gente vai Sim. buscar isso, a gente pratica isso, e a gente se beneficia com isso. Mas o maior benefício que a gente tem aqui é de trazer para você de uma forma clara, simples e sintetizada, com passo a passo, para que você se liberte disso que está te matando. Isso está te matando, e você se matando, você está me matando, porque nós somos membros de um corpo vivo. Né? Então não adianta nada eu tá tipo assim, eu ter que cortar minha mão aqui, eu vou sentir dor no corpo, não tem jeito. Então você faz parte desse ecossistema. Quanto mais que você que está aqui assistindo isso se tornar uma pessoa mais agradável, se tornar uma pessoa muito mais querida, cara, isso vai chegar até nós. O sistema muda, a sociedade muda. Eu quero deixar o mundo melhor para o meu filho. Muda. Eu quero deixar. Muda. Então, você melhor, tudo vai ficar melhor. Cara, Muda Doctor, eu vou tudo. falar para você. A gente chegou aí nesse nossa um pouquinho mais de 1 hora de nossa live. Não tem limite aqui para a gente. A gente vai entregando, mas cara, foi com maestria. Eu tenho que agradecer em nome de todo mundo. Eu acho que aqui, ó, quem gostou, vai fazendo um joinha aí, ou coloque uma palavra que foi importante para você. Faça essa gentileza, se manifeste. Por que a gente peça isso? Porque para de ser morno. Eu encontro um monte de gente que fala, Gustavo, que bacana esse 633, mas eu nunca vi a pessoa me curtindo e muito menos comentando. Mais uma vez, eu já falei para você, caguei para elogio e para crítica. Eu já estou bem claro. Porém, a manifestação, ela mostra um esquenta em cima dessa situação e faz com que outras pessoas vejam, se manifestem e a gente gera um movimento do bem. Sem Então, dúvida. faça, se manifeste sempre que você vê alguma coisa que seja bacana. E mesmo que seja uma coisa que não seja tão bacana, se manifeste também. Mas a manifestação, ela traz um movimento. E aí o movimento, ele faz uma estrutura. Faz sentido isso, Doctor? Total, Estou falando muita total, besteira. total. Eu estou falando mais uma vez desprovido de ego. E eu tenho bastante, tá? Eu não sou um cara que eu vou ignorar, não falar que eu não tenho ego, não. Mentira. Eu tenho ali, eu estou Todos nós. gerenciando esse Sem negócio. dúvida. A gente gerencia. Então, galera, eu vou falar para vocês. Parabéns por vocês terem ficado até aqui. Faça um exercício. Cara, vamos pôr essa live, vou deixar ela gravada, tanto aqui quanto no meu canal do YouTube, nos dois, porque tem que chegar em várias pessoas. Marque em pessoas que você entenda que precisam exercitar os 7 passos do perdão. Eu Maravilha. duvido que você não conheça pelo menos uma pessoa. Eu duvido, tá? Se conhecer mais de uma, Ninguém, marca mais de ninguém, uma. ninguém fica Não livre, tem ninguém se exclui disso. Não tem como. Não ninguém. tem como. E eu falo para você o seguinte, Doctor, obrigado por ter entrado na minha vida, você é uma benção. Gratidão, Você se cara. danou, Eu vai que ter que, agradeço. vai ter que me aguentar, velhão. A gente vai estar convivendo aí, Vamos trocando junto. bastante figurinha. É uma E honra. gostaria que você fizesse suas considerações finais. E antes de você fazer as considerações finais, para quem ficou até aqui, eu quero dar o meu livro de presente. Pequenas atitudes, grandes vitórias. Se você já tem, ok. Se você não tem, faça um movimento. Agora eu vou estimular a atitude. Entra no meu direct. Tá lá no direct, fala, Gustavo, eu vi a live com o Dr. Rodolfo, quero o teu livro. Esse livro, na versão PDF, eu vou dar para você, vou Show. fazer esse livro chegar até você, tá? Pequenas atitudes, grandes vitórias, está intimamente algumas partes correlacionada à sua atitude, óbvio, e aí até o perdão, você revê o que você faz e para ajustar a rota. Então eu vou dar de presente para a galera aí esse Maravilha, meu livro, amigo. tá? A palavra é gratidão. As pessoas, eu fui semana passada num congresso de cardiologia e eu vi de uma colega falando que a gratidão a gente nasce. Eu discordo. Com toda humildade, eu discordo, porque
a gente aprende a ser grato. Eu até então eu não sabia o que era a palavra gratidão. Até a forma que a gente agradece, a gente fala obrigado. Não, eu sou grato por estar aqui, eu sou grato pelo celular que funcionou, eu sou grato pela luz que manteve essa live, eu sou grato às pequenas coisas. Então eu sou grato a você, a sua vida, todas essas pessoas É que recíproco. estão na live. E para quem realmente quer aprofundar, para quem gostou dessa live, eu falo o seguinte: isso daqui não é autopromoção, cara. Isso daqui é o livro que fala realmente, o Deus Agindo de Jaleco Branco. Esse livro ele conta a história de pacientes que sentaram nessa cadeira aqui do Doctor, consultório. Doctor, não tenha pudor, cara. Isso daí que você está Tem fazendo, esse mínimo que foi extrair alguma coisa, o ato de escrever um livro, pode ter a autopromoção, Não, lógico, dane-se, sim, dane-se, sim, faz parte, mas existe muito maior do que a autopromoção a intenção de levar uma informação, que às vezes sem era o que dúvida. faltava para você ter a transformação. Isso. Então, é uma benção. Uma pessoa que teve o tempo de sentar e decodificar as coisas que estavam soltas e aí foi padronizada, é uma benção. Então, É manda verdade. bala, fala desse livro, por favor, E faz esse livro ele chegar em mim e em todas as outras vai pessoas. Eu quero esse livro, eu chegar, quero comprar. vai Onde eu compro? chegar. Onde eu compro esse livro, por favor? Esse livro, pessoal, Deus Agindo de Jaleco Branco, ele conta a história de pacientes que eu atendi ao longo de 2020 que tiveram vidas transformadas através do poder do perdão. Ensina exatamente esse código, esse passo a passo, 7 R's do perdão, de uma forma natural e contando histórias de pacientes reais que ficaram livres de ansiedade, de depressão, perdoaram abuso, perdoaram traição, perdoaram abandono, entendendo que era necessário mudar a visão, mudar a ótica de ver o mundo, de se ver e sair daquela posição de vítima, de coitado e ser realmente o protagonista da própria vida. Então, para quem quiser adquirir, no link no meu Instagram, tem um linkzinho lá, você fala adquirir o livro, ele tem a versão digital, a versão física, e vai ser um prazer poder Desligando, eu enviar tô para indo todo o lá. Brasil, frete grátis. O intuito é semear, levar e espalhar semente para todas as pessoas. Eu sempre falo uma coisa, meu amigo, quando o paciente vem no consultório, eu falo, isso daqui, eu tenho um pedido para te fazer. Tudo que você aprender com este livro, como eu aprendi com outros livros de outras pessoas, que eu sou grato e honro, não guarde, passe adiante. Compartilha. Isso é, passa adiante, passa adiante. Muitas vezes você está recebendo um livro no consultório, porque Deus está programando isso para você se capacitar e poder salvar a sua família, salvar uma pessoa que está do lado. Então, é uma utilidade pública, eu falo mesmo, né? Eu falo, antes eu chegava e falava, não, livro, não. Esse livro ele é transformador, assim como o próximo que será lançado no dia 16 de julho, que também a gente fala sobre o perdão, eu cito os 3 P's do perdão, e o caminho é esse, meu amigo, não tem volta mais, não tem volta. Não é o Rodolfo cardiologista, o Rodolfo médico, o Rodolfo terapeuta, não. Mas é o Rodolfo ser humano que tem que entender que quando eu me prontifico, quando eu falo o meu sim, não tem mais volta, não, cara. Eu agradeço a participação de todos, a oportunidade de estar falando desse tema que me fascina. Me fascina, mas foi necessário antes eu me perdoar, perdoar pessoas que de uma certa forma feriram, que de uma certa forma não atenderam a minha expectativa. E tá tudo bem, porque ninguém me deve mais nada. Quando eu mudo, Sensacional. e quando eu mudo realmente a forma de ver as coisas, de ver as coisas mudam, pessoal. As coisas mudam realmente. É o quê? Eu mudei isso daqui. Então permita espelhar e É refletir Deus possível. através do olhar, que é o perdão. Gratidão, meu amigo. É possível. E eu só vou falar para você o seguinte: reconheça o que tem que ser ajustado. Exato. Recolha, tá? Faça isso. Reforce. Reforce. Relembre. Reaja. Rompa. Rompa
renasça. e renasça. Simples assim. É Cara, sim. que lindo, obrigado. Você me Gratidão, meu irmão. fez eu sair melhor do que o Gustavo que entrou, tá, Amém. nessa live. Eu também. Então, junto dos bons, a gente fica muito melhor. E, pessoal, assista mais de uma vez esse conteúdo. É legal. Não é para você ficar só com esse daqui, ou não é com esses 10 minutos finais que você entrou, não é com os 20 minutos. Assista novamente, reserve um tempo, porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Então Verdade. reserve um tempo para você de novo, sente, se isole. Uma hora não vai mudar, quer dizer, não vai, nada pode ser que aconteça tão grandioso, mas a tua vida pode mudar nessa uma hora de conteúdo que está aqui. Então senta, reveja e compartilhe com outras pessoas, tá? É isso que a gente tem que fazer, é de utilidade pública. Doctor, Maravilha, irmão. um beijo no coração, Faz obrigado um mais print uma aí, vez, viu? pessoal. Marca a gente que a gente vai Manda um print repostar aí. Deixa eu tirar os aqui nos comentários comentários aqui aí. para ficar. Olha, E eu tira um vou print simplesmente agora. fazer a posição do perdão, hein? É o símbolo, é Eu isso aí, também. ó. Aê, Um abraço, galera. família. É a posição do perdão e da vitória, Da ó. vitória. Caramba, É eu isso tô, aí, eu porque tô perdoar é vibrando, tô ser vibrando. vitorioso. É Beijão. isso aí. Com Valeu, Deus, tchau, tudo de tchau. bom. Tchau, tchau.